Povo de Deus, paz do Senhor, e aí, todo mundo na bênção? Eu sou o pastor Evânio, sou um dos pastores da Igreja Casa de Oração para Todas as Nações e estou aqui para compartilhar com você mais uma palavra abençoada. Na verdade, eu quero dar continuidade a uma série de mensagens, que eu estou falando, que eu estou pregando sobre liderança. O tema da mensagem é segredos para uma liderança aprovada por Deus. E essa já é a terceira mensagem que eu estou pregando dentro dessa série. Se você ainda não assistiu, se você ainda não ouviu essa mensagem, é só você entrar no YouTube, Casa de Oração para Todas as Nações, Bonanza. Você vai acessar e vai encontrar essas mensagens ali. Aproveita, Você se inscreva no nosso canal aí e nos ajude a divulgar a mensagem do Evangelho. Amém? Dentro dessas mensagens, eu já falei de seis segredos para a gente ter um ministério aprovado por Deus. E para você acompanhar direitinho, para você saber o que a gente está falando, eu vou só falar rapidinho quais são esses 6 segredos, sem fazer comentário em cima deles, Você vai lá, assiste, você vai ver que bênção. Primeiro segredo, cuidar de si mesmo. Se eu quiser ser aprovado por Deus, ter uma liderança aprovada por Deus, eu preciso cuidar bem de mim mesmo. O segundo segredo, eu preciso conhecer qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Terceiro segredo, eu preciso aproveitar bem o meu tempo. Quarto segredo, eu preciso fazer silenciar a voz da incredulidade. E muitas vezes a voz da incredulidade está falando na minha mente, no meu coração. Quinto segredo, para mim ter uma liderança aprovada por Deus, eu preciso me preparar bem para o ministério. E o sexto segredo, para mim ter uma liderança aprovada por Deus, eu preciso fazer tudo com excelência. Procurar fazer sempre o meu melhor. Agora, qual que é o sétimo segredo para uma liderança aprovada por Deus? Aprender a trabalhar com pessoas. Principalmente nós que somos líderes cristãos. Nós não trabalhamos com estatísticas. Nós não trabalhamos com máquinas. Nós não trabalhamos com números. Nosso chamado é trabalhar com gente. É cuidar de pessoas. E é através das pessoas, cuidando delas, investindo nelas, preparando elas, que nós vamos fazer a vontade de Deus e seremos aprovados pelo Senhor. Amém? Eu queria deixar isso bem claro para você. Nós temos Jesus como nosso Senhor, e nosso exemplo. Jesus tinha uma missão aqui na terra. Qual que era o propósito de Jesus? Morrer naquela cruz, ressuscitar no terceiro dia para proporcionar salvação para toda a humanidade. Então Jesus tinha muito claro a sua missão. Eu vim para esse mundo para me morrer, para me salvar o homem perdido. Mas após a morte e a ressurreição de Jesus, ele precisava de levar essa mensagem de que o homem poderia reconciliar com Deus, que o homem poderia ser salvo através da fé em Cristo. Então o que ele fez? Ele dedicou cerca de 75% do seu ministério. 75% do tempo do seu ministério, Jesus dedicou àqueles 12 homens, cuidando deles e preparando eles para uma missão. E aqueles 12 homens foram muito bem sucedidos e cumpriram o propósito de Deus de levar a mensagem da salvação para toda a humanidade. Hoje, Deus tem uma missão para a sua igreja. Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é alcançar almas para Cristo. Jesus morreu na cruz para que todos sejam salvos. Mas como que as pessoas vão ser salvas se elas não conhecem o Evangelho? Elas precisam ter acesso ao Evangelho. E a igreja tem essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura e anunciar a mensagem do Senhor Jesus. Amém? E para nós sermos bem-sucedidos na nossa missão, nós vamos precisar de trabalhar com pessoas. Por quê? Por mais qualificado, por mais preparado que você esteja, sozinho você nunca vai conseguir cumprir a vontade de Deus. A igreja não é um indivíduo, ela não é um membro. A igreja é um corpo, ela é composta de muitos membros e todos são importantes. Então nós precisamos aprender a trabalhar com as pessoas. Quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos trabalhar com as pessoas, nós somos bem-sucedidos. Fica muito mais fácil a missão, fica muito mais gratificante e o resultado é excepcional. Então, o sétimo segredo
para uma liderança aprovada por Deus é aprender a trabalhar com as pessoas. Você tem trabalhado bem com as pessoas? As pessoas estão te seguindo? Ela tem te ajudado, você que é líder, ela tem te ajudado na missão que Deus te confiou? Porque você pode ter certeza, Deus quer colocar muita gente para te ajudar a fazer a obra. Você lembra de Moisés? Moisés é um homem que tinha uma comunhão assim fora do comum. A Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus. Conversava com Deus como qualquer um conversa com seu amigo. Em Números capítulo 11, Moisés abre o coração para Deus e fala: Deus, sozinho eu não dou conta dessa missão. Eu não consigo carregar a carga desse povo. Deus falou com ele: Moisés, separa 70 homens e eu vou repartir do meu espírito que opera sobre a sua vida, da unção que está sobre a sua vida. Eu vou compartilhar ela com esses 70 homens e esses 70 homens te ajudará. Deus quer despertar pessoas para te ajudar, para que a missão seja realizada, mas precisamos aprender a trabalhar com essas pessoas. Agora eu vou passar para vocês aqui algumas dicas. Eu sou pastor há mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos que eu estou trabalhando com pessoas. Eu sei que não é algo mecânico, né? Não tem aquele modelo infalível, aquela técnica infalível. Quem convence é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo, mas nós temos que andar na direção de Deus. E eu vou apresentar algumas dicas aqui que são essenciais para você influenciar as pessoas, para você conquistar as pessoas, para você poder trabalhar com as pessoas, treinar as pessoas e enviar as pessoas para fazer a obra do Senhor. Amém? Primeira coisa que você precisa aqui, você precisa ganhar a confiança das pessoas. Porque se a pessoa não confia em você, elas nunca seguirão a sua liderança. Se estiverem do seu lado, se estiverem te acompanhando, vão te acompanhar e te ajudar com reservas. Nunca elas vão se entregar, nunca vão comprar a causa, nunca vão dar 100% das suas forças. Por quê? Porque elas não confiam. E para a gente ganhar confiança na pessoa, sabe o que a gente precisa? Nós precisamos de amar as pessoas. Eu vou repetir, nós precisamos de amar as pessoas. Você tem que se importar com elas. John Maxwell, ele diz assim: as pessoas não querem saber o quanto que você conhece, o quanto que você sabe. Elas querem saber o tanto que você se importa com elas. Aqui, seu liderado não quer saber se você conhece o grego, o aramaico, o hebraico. Eles não querem saber se você é teólogo, se você é calvinista, se você é arminiano. Eles não querem saber nada disso. Eles querem saber se você realmente ama eles, se você realmente se importa com eles. E se nós não nos importarmos com as pessoas, nós nunca teremos o apoio dela na obra de Deus. Eu sempre tenho falado na igreja com muita frequência: olha, a gente sabe, o mais importante da igreja é Jesus, é o Espírito Santo, né? Agora, falando de um lado, de uma forma natural, o que a gente tem de mais precioso na igreja? O mais precioso da igreja não é o prédio, não é o lote, não é o som, não são os bancos, não é o piso. O mais precioso, o mais importante dentro da igreja não é o patrimônio que a igreja tem. O mais importante são as almas, são a vida, são as pessoas que estão ali dentro. Quando os membros da igreja, quando as pessoas percebem que elas são importantes, que elas são valiosas, que a gente se preocupa com elas, elas estão dispostas a fazer de tudo para nos acompanhar. Então aqui, ame as pessoas, sirva as pessoas. Lembra do conselho quando Salomão morreu, que o filho dele, Roboão, assumiu o reino? Os anciãos reuniu todo mundo na praça lá e falou assim que alivia o nosso jugo que nós te serviremos. Seu pai cobrou um imposto muito pesado, seu pai foi muito duro com a gente. Se você aliviar o nosso jugo, nós vamos servir. Ele foi e aconselhou com os mais idosos. O que eu faço? E ele falou: se você servir esse povo, eles serão seus servos para sempre. Só que ele não aceitou aquele conselho. E ele foi buscar conselho nos jovens e quebrou a cara. Deixa eu falar, se as pessoas veem que você realmente ama elas, que você se importa com elas, que você se preocupa com elas, elas te servirão para sempre. Tem muitos versículos. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem sabe essa pessoa que você quer que te ajuda, que investe no ministério, no louvor, na dança, na intercessão,
no evangelismo, cuidando de um grupo, célula. Quem sabe ela precisa de cuidados básicos. Quem sabe ela está precisando de um abraço seu, está precisando de uma cesta, de uma ajuda. Demonstre que você se preocupa, cuida bem dessa pessoa. Você vai ver que ela vai ser uma bênção e o seu ministério vai expandir. E mais, terá a aprovação de Deus. Olha o exemplo de Jesus. Vou dar um exemplo só de Jesus. 2 exemplos. Ele tira tempo para conversar com a mulher samaritana. Ele tira tempo para conversar com ela, né? Atende ela, responde seus questionamentos, tudo. Ela, depois que ela é atendida por Jesus, ela entra dentro da cidade, traz a cidade toda para os pés de Jesus, porque ela foi cuidada, ela foi valorizada. Jesus respondeu seus questionamentos, Jesus supriu a necessidade da sua alma, Jesus abriu o coração para ela, abraçou a alma dela, e ela, bem cuidada, foi ali dentro e trouxe toda a cidade a encontrar com Jesus Cristo. E o jovem gadareno, aquele rapaz endemoniado, Marcos capítulo 5, Jesus entra em Decápolis, na cidade de Gadara ali, liberta o rapaz, cura ele. Os moradores da cidade, quando viram que os demônios entraram nos porcos, todo mundo conhece a história, e os porcos se perderam no mar, morreram no mar, os moradores da cidade mandaram Jesus embora. Vai embora daqui, não fique não. Jesus entra no barco, Marcos 5:20, e o rapaz quer ir com ele. Deixa eu ir com o Senhor. Jesus fala, não, você não vai comigo não. Fica aqui e anuncia aos teus tudo que Deus te fez. Jesus foi embora e o rapaz ficou ali. Mas ele era tão grato por Jesus ter curado ele, ter libertado ele, ter investido nele, que ele ficou ali fazendo a obra de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele evangelizou naquela cidade. No capítulo 5 de Marcos, eles mandam Jesus embora. No capítulo 6 de Marcos, no versículo 53, Jesus chega de novo naquela região. Quando Jesus chegou naquela região, tinha uma multidão procurando por ele. Ouviram os seus ensinamentos e diz a Bíblia que eles queriam tocar em suas vestes. Todos que tocaram foram curados. Por que aquela multidão estava ali esperando por Jesus? Sabe por quê? Porque aquele rapaz, por gratidão, ficou ali como um missionário fazendo a obra de Deus. Se você cuidar bem das pessoas, as pessoas te seguirão e o seu ministério vai ser aprovado e vai expandir muito para a glória do Senhor. Amém? Então, eu coloquei aqui para você conquistar as pessoas, trabalhar com elas, peço te ajudar a desenvolver o seu ministério. Você precisa demonstrar amor pelas pessoas, você precisa ganhar a confiança delas, você precisa investir nelas, você tem que cuidar bem delas. E uma coisa assim que eu acho assim fundamental para mim concluir, você precisa acreditar nas pessoas. Olha, não importa o passado que a pessoa teve, não importa o que ela já fez. Hoje nós temos que olhar, sabe o que está escrito na palavra de Deus, 2 Coríntios? Que a ninguém nós conhecemos segundo a carne. Nós temos que olhar para as pessoas com a ótica da cruz e saber que a pessoa pode ter um encontro com Cristo e Cristo restaurar, transformar e libertar ela. Não olhe as pessoas com o olho de acepção. Não olhe as pessoas com o olho crítico. Dê oportunidade para as pessoas crescer e ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Acredite nas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem na Bíblia chamado Barnabé. Na verdade, o nome dele é José, né? Está escrito em Atos, capítulo 4, 36, ali, que ele chama José. E os apóstolos aqui deram ele o nome de Barnabé, de tão abençoado que ele era, né? Barnabé, filho da consolação, filho da exortação. Era um homem que realmente encorajava as pessoas a servir a Deus. Um dia, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, Atos capítulo 9, ele encontra com Jesus. Jesus muda a vida dele. Só que ele encontrou com Jesus lá em Damasco. Não foi em Jerusalém. E ele teve que fugir de Damasco. E quando ele chegou em Jerusalém, fugido, ele tentou reunir com a igreja. Só que tem que todo mundo fugir dele. Pedro, Tiago, João, os apóstolos fugiram de Saulo, fecharam a porta para ele, não aceitarem na igreja. Por quê? Porque estavam olhando para o passado dele. Porque não sabia que ele tinha se convertido. Mas diz a Bíblia que Barnabé pegou Saulo e levou Saulo até Pedro, João, Tiago e apresentou isso. Olha, ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu com ele, ele é pregador, vai ser um grande homem. Aí a igreja aceitou Saulo. Saulo criou problema ali. Se você ler a continuidade de Atos, capítulo 9, Paulo criou problema com os helenistas, começou, e eles queriam matar ele. O que a igreja fez? Mandou Saulo embora.
Aí Saulo voltou lá para a terra dele e foi para Tarso. E ficou lá esquecido na terra dele. Passou um tempo, Barnabé assumiu o pastoreio de uma igreja. Barnabé assumiu o pastoreio da igreja em Antioquia, Atos capítulo 11. Quando ele viu aquela igreja, ele falou assim, gente, isso aqui vai crescer demais. Mas eu preciso de gente, eu não consigo fazer a obra de Deus sozinho. Aí ele lembrou de Paulo, aí ele foi lá na cidade de Tarsos e trouxe Paulo para Antioquia. Diz a Bíblia que durante um ano, Paulo e Barnabé trabalhou em Antioquia. O que aconteceu? Está escrito assim, em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mudou a história. E olha, a igreja cresceu tanto. Se você ler Atos, do capítulo 1 ao 12, a igreja que toma conta, a sede é a igreja de Jerusalém. Do capítulo 13 de Atos em diante, a igreja que toma conta é a igreja de Antioquia. É ela que é a base das missões, é ela que envia missionários. É através dela que Deus enviou Paulo e Barnabé para levar o evangelho para os 4 cantos da terra. Olha o que Deus faz quando um homem está disposto a trabalhar com pessoas. Agora, o mais importante, presta bem atenção aqui. O que aconteceu mais para frente, e isso acontece demais com a gente. Muitas vezes nós somos abraçados, nós somos acolhidos, pessoas investem na gente, dão de oportunidade. Eu, por exemplo, eu tenho que agradecer muito porque o meu pastor Elias, me deu oportunidade na igreja, me abraçou, abriu as portas para mim, me enviou para o ministério. Mas muitas vezes, depois que a gente assume o ministério, a gente não quer dar mais oportunidade para as pessoas, a gente fecha as portas. E teve uma vez, isso está em Atos capítulo de número 15, quando Barnabé e Paulo fizeram as viagens missionárias, eles levaram na primeira viagem um rapaz chamado João Marcos. E esse rapaz, no meio da primeira viagem missionária, quando ele viu as lutas, as dificuldades da missão, o que ele fez? Cascou fora, era muito novo. Ele voltou, ele desistiu, deixou Paulo e Barnabé na mão. Passou um tempo, terminou a primeira viagem missionária. Em Atos 15, eles vão começar a segunda viagem missionária. Quando eles estão preparando para começar a segunda viagem missionária, Barnabé tem uma ideia, ele fala assim, Paulo, eu estava orando hoje, estou falando com as minhas palavras, e Deus colocou no meu coração para nós darmos uma oportunidade para João Marcos. Eu conversei com ele e ele está querendo redimir. Ele está querendo ir com a gente de novo na segunda viagem. Vão levar ele, Paulo? Paulo falou, comigo ele não anda mais. Aquilo ali é um desertor. Aquilo ali é um campo queimado. É um chão pisado. Aquilo ali é semente jogada no meio dos espinhos. Aquilo lá não dá nada não. Aí Barnabé, Paulo, vamos investir nele, Paulo. Aqui todos nós já erramos. Quem sabe no futuro ele vai ser um grande obreiro. Ele precisa de oportunidade, ele precisa de um cuidado mais paternal. Eu me responsabilizo a cuidar dele. Barnabé, comigo ele não vai. Será que você não está querendo levar ele não, Barnabé, que ele é seu parente? Diz a Bíblia que eles contenderam. Irmãos, a situação ali foi tão conflitante que a partir daquele momento, Paulo foi para um lado e Barnabé para o outro. Diz que Paulo pegou Silas e foi para uma região. Barnabé, ele pega o João Marcos e vai para outra região, para a região de Chipre. Uma discussão. Quem estava certo? Eu até tenho aqui, muitas vezes até um motivo de muita divisão na igreja, muita divisão na obra, é isso aqui, ó. Essa imagem aqui é uma imagem simples, mas ela fala muito. Olha para você ver aqui, ó. 6 ou 9? 6 ou 9? Depende da posição em que você estiver olhando. Vamos colocar aqui. Quantas vezes nós temos razão se nós enxergarmos, se nós olharmos e focarmos naquilo que nós estamos vendo. Mas o outro, do mesmo jeito, ele tem razão se ele focar também do jeito que ele está vendo, se ele tomar a sua decisão dentro da sua visão. Por isso nós precisamos de direção de Deus. Por isso nós precisamos de orar. Todos os dois estão certos. 6 ou 9. Um garante é 6, o outro 9. Vamos falar que um é Paulo e o outro Barnabé. E o número embaixo é João Marcos. Só uma ilustração. Aqui, Paulo está olhando numa posição. Ele está olhando para João Marcos e ele está olhando para o passado de João Marcos. E quando ele olha para o passado, ele lembra que João Marcos desapontou, que João Marcos virou as costas, que João Marcos desistiu, que João Marcos é um campo queimado. Mas Barnabé, ele não está olhando para o passado de João Marcos. Ele está olhando para o futuro. Diz a Bíblia em Atos 11, 24,
que Barnabé era um homem bom, isso fala de caráter, cheio do Espírito Santo, aleluia, direção do céu. E diz a Bíblia que ele era um homem de fé. Ele olhou para João Marcos com a ótica da fé. E ele falou, não é um campo queimado, é um obreiro inexperiente, que precisa de investimento. E se investir nele, vai ser um grande homem. Vocês estão entendendo? Final da história. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro, nunca mais, parece que nunca mais eles se encontraram. Não ficaram com raiva do outro, porque Paulo fala bem de Barnabé em Atos, capítulo 9, ele faz referência a Barnabé, ele sempre fala bem de Barnabé, mas nunca mais eles se encontraram. Mas no final da vida do apóstolo Paulo, quando ele estava preso lá em Roma, 2 Timóteo 4, ele fala com Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Fala uma série de coisas, depois ele fala assim, traz-me Marcos, porque ele me é útil para o ministério. No final da vida, Paulo está falando assim, Barnabé tinha razão, nós não podemos descartar as pessoas, porque aquele campo queimado, aquele obreiro problemático, se transformou num grande homem. Nós temos hoje, aqui ó, calma, ó, nós temos aqui a Bíblia, né? Na mão, glória a Deus, graças a Deus pela vida de Paulo, glória a Deus, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas graças a Deus pela vida de João Marcos, porque nós temos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Esse João Marcos, ele se converteu, se transformou num grande homem e Deus usou ele para deixar um Evangelho escrito para nós, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos. E eu quero falar para você, quando você olhar para as pessoas, olhe pelos olhos da fé. Eu sei que muitas vezes nós temos frustração, muitas vezes nós somos decepcionados, né? Talvez se a gente abrir aqui um vídeo para comentar, a pessoa fala, pastor, eu investi num, ele dividiu minha igreja, eu investi no outro, eu sei disso, mas nós vamos buscar uma direção dos céus e não vamos olhar para as pessoas com a visão do passado. Nós vamos olhar para as pessoas com a visão da fé e olhando para a cruz e sabendo que em Cristo o homem pode ser uma nova criatura. Eu deixo essa palavra para vocês aqui, amém? Vamos aprender a trabalhar com as pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Casa de Oração para Todas as Nações, Bonança, Deus abençoe, um abraço. Jesus vai aprovar o nosso ministério, aleluia!